tarde, Pai do Senhor. A Pai, meditação nessa tarde está em 2 Reis 6, versículo 24, que diz assim: Samaria é cercada. E sucedeu que depois disso que Benadete, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve uma grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode, meu rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o senhor te não acode, de que acordarei eu? Darei eu lugar. Disse mais o rei: Que tem? E disse esta mulher, me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje comemos e amanhã comemos o meu filho. E cozemos, pois, o teu filho e comemos. Mas dizendo eu a outro, diz: Dai aqui teu filho, para que comemos. E estendeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia sílicio por dentro sobre a sua carne, e disse assim: Me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também ancião estava sentado com ele. E enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olha, pois que quando vier o para fora com a porta, porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor. E estando ele ainda falando com eles, eis que um mensageiro descia a ele e disse: Que este mal vem o Senhor, que mais coisa espera do Senhor? Eliseu prediz a abundância de vivente. Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã, quase este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo de medida de cevada, por um ciclo de a porta da Samaria. Porém o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia fazer isto? E ele disse: Eis que verás com teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, aos quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, se morremos aí, se ficarmos aqui também morreremos. Vamos-nos, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viverão, e se matar, tão somente morreremos. E levantaremos-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E chegando, entraram ao arraial dos sírios, e eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carro, ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseste uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteu e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas aos seus cavalos, que jumento e os arreal, como estava a fugir para salvarem a sua vida. Chegando, pois, os leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e começaram a beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e foram e esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem a este dia, é dia de boas novas, e nós calaremos se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciar a casa do rei. E vieram, pois, a barbada aos poderteiros da cidade, e lhe disseram, dizendo: Fomos ao arraial dos assírios, e eis que lá não há ninguém, nem voz de homem, nem porém cadáver atados, jumentos atados, e as tendas como estava. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse ao seu servo: Agora vós faleis saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que enfademos, estamos pelo saíram do arraial, e escondeu-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos, entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tome, pois, 5 dos cavalos que resta aqui dentro, e eis que estão todas na multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pertenceram
E enviaremos e vejamos. Tomaram, pois, os cavalos e carros, e o rei os enviou como mensageiro após o exército do Sírio, dizendo: Ides e vende. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos, que os sírios apressadamente lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram o rei. Então saiu o povo e saquearam o arraial do Sírio, e havia uma medida de farinha, por um ciclo de 2 medidas de cevada, por um ciclo de, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, e o Senhor, em cuja mão se escostava, o povo o atropelou na porta e morreu, como falava através do homem de Deus. Então, a palavra de Deus diz, meus irmãos, que aquela cidade havia fome. E o Senhor falou, né, através de Eliseu, que ele ia mandar ali a provisão. E havia ali aqueles leprosos que foi lá e encontrou todos esses despojos e veio falar com o rei. E quando ele veio falar com o rei, aquele soldado que duvidou da palavra do homem de Deus, dizendo que só se Deus fizesse janela do céu, que ia acontecer o milagre, aconteceu como o profeta falou. Ele ia ver, mas ele não ia comer daquela provisão, e assim sucedeu com ele. Então, quando o rei mandou lá os espias dele naquele arraial, encontrou os despojos dos sírios, e quando o povo soube que havia fartura, havia comida naquele acampamento, o povo saiu tão desesperado por causa da fome, que o povo atropelou aquele homem ao qual o rei estava se encostando sobre ele. Então aquele capitão que duvidou da palavra do homem de Deus, que profetizava, dizendo que ia haver ali prosperidade sobre Samaria, ele viu a benção, mas ele não tomou posse. Por quê? Porque ele duvidou. Então aquele que duvida da promessa de Deus, que duvida das revelações do Senhor, dos profetas do Senhor, eles não vão tomar posse das suas vitórias. Então ele não conseguiu conquistar a bênção dele, a provisão dele, porque ele duvidou no seu coração, teve incredulidade no seu coração. E Deus, ele não vai honrar aqueles que é incrédulo, aqueles que não acreditam, porque ele não estava vindo aos olhos nus, então ele não acreditou. Mas Eliseu era um profeta do Senhor, era um homem do Senhor, e o Senhor ouvia as orações de Eliseu. O Senhor, ele honrava cada palavra que saía da boca de Eliseu, e aconteceu conforme a palavra do homem de Deus falou, que ele ia ver, mas ele não ia usufruir daquela provisão. Então a mesma coisa nas nossas vidas. Muitas vezes Deus fala algo conosco, porque nós não estamos vendo, nós não acreditamos, porque nós não estamos pegando, nós não cremos. Então isso não é fé, isso é incredulidade. E Deus não quer que a gente creia nele só pelo aquilo que a gente está vendo, não. Nós temos que crer, independente que a gente esteja vendo ou não. Nós temos que ter a certeza no nosso coração que o nosso Deus é fiel para cumprir com a tua promessa daquilo que ele fala a nosso respeito. Assim como ele cumpriu a palavra que saiu da boca de Eliseu ali, que ia enviar a provisão, e ele enviou. Então hoje também não é diferente. Então Deus disse que na tua palavra que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele fala, ele cumpre com a sua palavra. E muitas vezes, porque Deus falou algo às nossas vidas, ainda não aconteceu, muitos têm desistido, muitos têm retrocedido, muitos têm duvidado da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Então se algo Deus falou a seu respeito e foi de Deus para a sua vida, pode passar o tempo que for, vai se cumprir a promessa. Porque quando o Senhor mostrou para José ali os fechos dos seus irmãos se inclinando para ele, também os seus irmãos não creu. Os seus irmãos duvidou, zombou dele, disse que ele era um sonhador. Mas no tempo determinado por Deus, a promessa cumpriu sobre a vida de José. Então Deus, ele é fiel para cumprir com tudo que ele fala a nosso respeito através da sua palavra. Então o segredo é a gente confiar na palavra do Senhor, porque a palavra diz que o Senhor teu Deus estará seguro, que os seus profetas prosperarei. Então aquele povo que creu, ele tomou posse da vitória. E aquele capitão, porque foi incrédulo, ele blasfemou contra Deus e duvidou da palavra do homem de Deus, ele não viu, ele morreu esmagado ali com a multidão. Então que a gente não venha ser incrédulo, mas que a gente venha crer que o nosso Deus é fiel para cumprir com as tuas palavras. Então eu não sei em que situação se encontra, se Deus fez uma promessa para você e ainda essa promessa não se cumpriu, você está desanimando, você está tentando desistir. Mas não desista, porque Deus é fiel, assim como ele fez assim como Samaria era uma cidade que estava em crise, com fome, escassez de comida, de alimento, a ponto que as mães queriam matar os próprios filhos para comer, porque não tinha alimento para comer. Mas Deus enviou a provisão para aquela cidade de Samaria. Ele também manda hoje para mim, para você, a nossa provisão, o livramento, porque ele é fiel. Então vamos continuar crendo, continuar orando, clamando ao Senhor, porque o Senhor está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração e a nossa perseverança. E aquele que perseverar, esse encontrará a vitória em nome de Jesus. Então essa foi a palavra de meditação dessa tarde. Que o Senhor abençoe a todos. Uma boa tarde em nome de Jesus Cristo. Amém.